Olá pessoal, bem-vindos a mais um Bolsas e Abatonados. Fala o Diogo e estou aqui acompanhado com o Daniel e com olá. o Hugo. Hey. Espero que estejam todos bem e todos tranquilos em casa, a respeitar o confinamento. Neste episódio temos que vos agradecer os 20 capas de plays no nosso podcast, que começou por ser uma coisa entre amigos e que está-se a tornar num projeto cada vez mais interessante, com cada vez mais ramificações. Obrigado a todos. Isto não seria possível sem vocês. Acho que falo por mim e por todos os outros elementos quando vos temos que dar um grande abraço de obrigado. E beijinhos também. Muito obrigado. E queres beijinhos? Beijinhos também. Não é só abraços. Neste episódio, para além de vos queremos agradecer, vamos falar também da mais recente vaga de esquemas em pirâmide em Portugal, e vamos falar-vos obviamente do Window, do Numeiro e do David GTY, e também do empresário do Porto de nome incógnito. Não vais falar do nome dele, vamos só contar a história. É o Daniel. Até podemos começar por ele. Sou o empresário do Porto. Epá, na realidade é David GYT, meu. Só aqui a correção. Não é nada. O GTY. É GYT. É fundador do o GTI. O GTI é mais fixe, é assim nome de golfe. Carro. Parece nome de carro. Bem, senão depois as pessoas reclamam que nós temos incongruências nos nossos podcasts, pá. Não é o nome legal dele. O nome legal é David Soares, tipo, pronto. Que aos 23 anos comprou o seu segundo supercarro, que era um Lamborghini. Mas comprado alugado? Não faço ideia, provavelmente. Não, mas ficou aqui a questão. Tu dizes GIF ou GIF? Eu digo GIF porque é gráfico, pessoal. Mas o fundador, o criador da palavra, acho que diz GIF, não é? Mas eu digo GIF na mesma. Portanto, ficou muito triste por... também digo GIF. Mas vou-vos falar primeiro então do empresário sem nome. E está sem nome também porque não é porque eu tenha perdido a notícia, mas porque ele ainda está em julgamento. Portanto, pode ter sido não real isto, mas já tem alguns meses de desenvolvimento, em que ele convenceu 4 pessoas a desembolsarem 348 mil euros para comprarem ações de uma suposta empresa que tinha desenvolvido uns chips injetáveis que detectavam precocemente cancro. Essa empresa tinha o nome de Ulay Group Suisse e, segundo o Ministério Público, não tem existência legal. Ou seja, a empresa nem sequer existe, não tem nada, não há nada. E ele disse que podiam comprar ações desta tal empresa que não existe, que tinha a patente a patente tinha o nome de Dar Life. Era o nome da... É mesmo imigrante, Dar Life. Opa. E porque é que eu estou a dizer isto? Como sabem, já vos falei que gosto de investir em startups, principalmente usando uma plataforma online chamada Seedrs. Mas é uma plataforma online que acaba por ser uma espécie de broker em que eu tenho uma representação legal nessa plataforma, em que as empresas que procuram ter investimentos nessa plataforma têm também uma representação legal. A forma de transferência do meu capital para essa empresa, a troca de participações nessa empresa, tem uma representação legal não só na plataforma, mas também com repercussões no país de origem, com emissão de certificados, e que depois tem também emissão de certificados para motivos de impostos, e tudo isto está certificado, e uma pessoa pode ver se essa plataforma tem representação ou não. Ela tem uma representação, nomeadamente em Londres, e uma pessoa pode verificar que estas plataformas existem e são de confiança e confirmar a sua representação.
Digo isto porque pode haver plataformas que não tenham essa segurança, que eu posso investigar, mas não sei de nenhuma em que tenha sido assim evidente burla. Sei que houve uns fenómenos aí de plataformas de peer-to-peer que tiveram alguns problemas, mas das que eu usei não houve, como a Mintos, não houve assim problemas de maior retirar fundos, por exemplo. E sugiro que, se vocês querem investir em startups, ou usam uma das plataformas de startups que existem nas nossas cidades, como a startup em Braga, já me estou a esquecer do nome, mas é uma espécie de seeders específico da cidade de Braga, que é a Startup Braga, óbvio. Também há uma no Porto e também acho que há plataformas semelhantes em Lisboa, em que, se vocês tiverem capital e se quiserem associar esta empresa que faz uma incubadora de startups, podem associar-se e investem diretamente, ou então têm plataformas online específicas para isso. Não deem o vosso dinheiro a alguém que vos promete investir numa empresa que vocês não conhecem e não foram verificar a sua existência a troco de lucros que são prometidos, mas que podem não ter. Portanto, não façam isso. Sim, acho que a maneira mais fácil de verificar se uma empresa existe é ainda a internet, mas existem vários sites com bases de dados. Se for um negócio, lá está, estamos a falar aqui de 348 mil euros, dá quase 100 mil euros por investidor. Nesse tipo de casos, tem que se investigar as bases de dados de empresas registadas em Portugal, se a empresa de facto existe, não é? Acho que é o mínimo, para além de que ele transacionou ações, entre aspas, da empresa em papel, que é uma coisa que já não se usa, não é? E se quiser comprar ações, elas vêm digitais. Não, over the counter quase. Yeah. Foi quase over the counter em papel Sim, no caso de uma empresa que está a começar, pode de facto ser em papel, mas mesmo assim isto tem que ser credenciado por alguma entidade, nomeadamente se estamos a vender uma parte da ação. Eu diria que para investir em cerca de 100 mil euros ou valores desse género, era primeiro contactar a CMVM sobre a credibilidade da empresa em que vocês estão a tentar entrar. Claro. Porque se a empresa está a tentar vender ações, a CMVM de certeza que, se for legal, está dentro do negócio. Estas coisas têm que ser, podem ser privadas, mas se a empresa é legal ou não, ela tem que estar registada nas entidades competentes dos diversos países. E há aqui outra coisa, é que uma curiosidade sobre este caso é que esse empresário é amigo da Isabel dos Santos. Quem é que quer investir com pessoas ligadas à Isabel dos Santos, né? Pelo menos nesta fase. Já correm o seu risco. Acho que e nós vamos ver, nestas histórias todas têm um comum de retornos e ganhos grandes, ganhos potenciais e fáceis. Claro, não há aqui ganhos potencial. Tudo é potencial, mas podemos passar ao caso seguinte. Primeiro. Vamos falar do caso daqueles cursos de criptomoedas. Tu de certeza que obviamente que existe um curso desses, não é? Podes repetir? Falhou um bocado. Aquele curso de 400 euros sobre criptomoedas, não compraste? Claro. Então, como é que acho que nós aprendemos sobre criptomoedas? Foi a comprar cursos, como é óbvio. Claro, e quanto mais caro, melhor, não é? O que interessa aqui é se a pessoa que o está a vender tem muitas fotos em Ferraris e Lamborghinis. Se tiver, e assim com aqueles relógios caros e fotos em grandes casas, para mim, eu fico logo convencido. Se ele comprou 2 ou 3 Ferraris, eu também vou conseguir, não é? E foi tudo à base daquele curso. Exatamente, eu acho que isso demonstra o que é um bom investidor, é logo terem um veículo, um supercarro. Por exemplo, por isso eu não considero o Warren Buffett um bom investidor. Ele tem um Lincoln,
É um Cadillac, já não sei, e portanto nota-se que é um péssimo investidor. Isso é tudo falso, meu. Eles não são ricos. Tu olhas para a forma deles vestir e para os carros deles e aquilo. Atenção que o Bill Gates tem um novo Porsche elétrico, mas... foi oferecido. É alugado. É alugado. Ele não tem dinheiro para isso, meu. Mas claramente, quando alguém que não conhece o mundo de investimento e que está agora a começar vê estes exemplos, não é? Vê uma pessoa que ganha imenso, aparentemente, que tem um estilo de vida que quando se é jovem uma pessoa deseja imenso, carros grandes, casas por todo lado, relógios caros, exibir. E obviamente que se ele consegue aparentemente sustentar esse estilo de vida, se uma pessoa não perceber muito de investimentos nem tiver uma literacia financeira básica, vai achar que ok, então parece legítimo. E isso é um problema. Isso é um problema porque depois vamos ver 2 exemplos. O exemplo que nós estamos a falar destes cursos são aqueles cursos do Hindu, que é um youtuber português famoso, em que ele estava a vender cursos sobre criptomoedas. E mercados financeiros também, eram 2 ou 3 cursos, se não me engano. Também de mercados financeiros. E que os cursos tinham um custo elevado para o português médio, cerca de 400 a 500 euros cada curso. E reparem, nós estamos a dizer que é caro por causa do conteúdo que tem. Porque se vocês se fosse um mestrado na Universidade Nova, qualquer assim, uma coisa específica, com certificado e com credenciais e com valor em termos do que vocês vão aprender, como tu próprio tiraste e como eu tirei, etc. e quero tirar, e procuro tirar um valor de educação muito superior àquilo que uma pessoa paga e com um potencial de carreira também muito superior àquilo que uma pessoa paga. Aí, obviamente, 500 euros é barato. Sim, aí era de bordo. 400 euros por uma formação em condições era barato, porque ia dar muito mais no futuro. Não é o caso. Exatamente. Eu admito que vi os conteúdos dos cursos de criptomoedas, porque eu segui os lives do hacker que expôs esta situação, que era o Red Live. Red Live, exatamente. E apareceu-me como sugestão no YouTube de vídeos na altura, e ele fazia muitos lives, então eu comecei a segui-lo, e num deles ele expôs mesmo, ele entrou no site deles e expôs os conteúdos. E aquilo era muito cópia da Wikipédia, a dizer o que era uma Bitcoin, as imagens eram uma Bitcoin, aliás não era uma Bitcoin, é aquela imagem típica de uma moeda com o B de Bitcoin impresso na moeda, que eu uso muitas vezes, eu uso muitas vezes esse... Sim. Porque é grátis a imagem. Exato. E lá está. Tinha isso e depois tinha meia dúzia de frases e alguns vídeos que não eram vídeos deles e que explicavam de uma forma muito rudimentar. Nos gráficos muito também. Muito rudimentar, uma forma terrível mesmo, que não ensinava nada. Aliás, deixava a pessoa ainda mais confusa. Quem não soubesse nada de criptomoedas e visse aquilo, provavelmente ia sair mais confuso do que se não soubesse realmente nada, porque para aquele tipo de informação eu ia ao Google e simplesmente digitava Bitcoin e começava a ler os sites todos que me aparecessem, ia tirar muito mais conteúdo. Mas lá está, eles vendiam isto como sendo a fonte de rendimento deles. Muitas vezes os vídeos deles publicitavam de não sei o quê, vou ter um novo carro graças ao curso este curso que nós estamos a fazer, o conhecimento que eu aprendi aí é que me permitiu comprar este carro, este super carro, para o caso, portanto nós agora estamos a partilhar por vocês por um preço de 400 euros, completamente simbólico para isto, para aquilo que vos vai trazer e não sei o quê. Essas estratégias de vendas clássicas, né? E ainda bem que foram detectadas e estão a ser de facto investigadas, porque
há certas coisas que não se pode fazer, lá está. Nós não podemos ser intermediários financeiros e a ideia que eu tenho é que eles pediam aos utilizadores do curso que se registassem em determinados sites com os links patrocinados por eles. Portanto, eles iam buscar dinheiro ao curso e depois, se eles efetivamente investissem, ainda iam ter descontos nas comissões ou iam ganhar prémios dos próprios brokers. Isto aqui já tem esquema, claro que eles iam ganhar e iam conseguir sustentar o estilo de vida deles, mas à custa das pessoas que entravam no curso, não à custa de perceberem alguma coisa sobre criptomoedas ou mercados financeiros. Sim, e basicamente eles tinham uma fonte de rendimento à base dos cursos e não da parte do investimento que eles anunciavam e que prometiam retornos acima do normal. Olha, eu quero expor mais um caso que me lembrei. Antes que me esqueça, diz. Não sei se te lembras, mas aqui no nosso grupo foi partilhado pelo Tiago também um grupo do WhatsApp que anda para aí a circular sobre mercados financeiros, nomeadamente sobre criptomoedas, mas isto é aplicável a tudo, que supostamente vendem um método infalível de investimentos, em que aquilo, vocês vão a um site que apresenta gráficos, que penso que seja o crypto.com, que o site em si eu não tenho a certeza se é legítimo ou não, não fiz muita investigação quanto a isso, é um site que está sempre a aparecer-me em publicidade, já me aparecia antes de eu alguma vez o consultar, o que me leva a crer que não é muito credível per se, que eu nunca acredito em coisas que precisam de muita publicidade para chegar a bom público. Normalmente, se forem bons, como por exemplo o Kraken, não têm publicidade massiva. E eram gráficos que tinham uns indicadores e a estratégia é, se a linha azul estiver a bater no preço, tu compras e depois vendes passado um quartil do gráfico, ou 2 quartilos, uma coisa assim. E toda a gente no grupo do WhatsApp, pelo que nós vimos, perguntava o que é que era essa linha azul mágica que dizia o timing certo para a pessoa comprar. E para saber a resposta a isso, era preciso ir fazer um curso pago com o guru da análise técnica, que era um tal de Alexo, se não me engano. Estratégias de análise técnica que só se baseiam numa linha, mesmo que essa linha seja complexa e composta por mais indicadores, deixam muito a desejar, ou pelo menos a mim deixam muito de pé atrás. Eu não faço ideia, porque não frequentei o curso, não é? O que é que a linha representa? Claro. Não conheço ninguém, nós tentamos descobrir, mas não conhecemos ninguém que saiba o significado daquela linha azul, mas não confia nestas coisas, não é? Alguém que faz um método tão simples que é só seguirem uma linha, mas para saberem o que é a linha têm que pagar, acho que era 0.01 bitcoins, era o preço do curso. Desconfiem logo. Bom conhecimento não tem que ser propriamente caro, como é o caso do nosso podcast, porque bom conhecimento, lá está, não nos vai prejudicar partilhá-lo. E se nós vos ensinarmos coisas sobre os mercados financeiros para vocês poderem efetivamente lucrar e criarem a vossa própria estratégia, não vai fazer com que nós percamos dinheiro ou com que nós ganhemos menos, porque isto não é propriamente um jogo de soma zero. Se considerarmos toda a amplitude dos mercados financeiros, vocês podem ir para Forex, vocês podem ir para cripto, para isto e para aquilo, nós podemos todos ganhar, mesmo com posições contrárias, dependendo do nosso horizonte temporal. Muitas vezes eu já tive esta situação, eu estou short, um de nós está long na mesma posição, eu lucro porque eu vendi ao fim de um dia e a outra pessoa lucra porque vendeu ao fim de uma semana. Portanto, exatamente. Nós não temos que ganhar ou perder mesmo estando em posições contrárias. Claro que se o horizonte temporal for o mesmo, aí é inevitável que um ganhe e outro perca, mas somos todos diferentes, horizontes temporais de investimento também vão ser. Vão depender muito daquilo que nós queremos. Sim, e depende também da forma como nós investimos e no que é que investimos. Se investimos na mesma coisa, em princípio temos o mesmo retorno. Se investimos em coisas diferentes, podemos ter retornos diferentes. Mas também esses retornos diferentes podem traduzir uma diferente abordagem ao risco
que nós estamos dispostos a correr, ou também uma diferente à vontade que podemos ter ou não relativamente a diferentes asset classes. Deixa-me só dizer aqui uma coisa importante que o Diogo ressalvou, felizmente. É assim, todos estes casos que estamos a falar, nós estamos a falar com base no nosso próprio conhecimento sobre eles, mas se são fraudes efetivamente ou não, nós não podemos pronunciar-nos quanto a isso. São apenas alegações de que eram esquemas e seriam fraudes ou não, porque ainda vão ser apresentadas provas à justiça e veremos se serão condenados ou não. Não fazemos a mínima ideia. É assim, alegadamente, se eu acho que é um bom negócio pagar 400 euros por determinadas informações que se arranjam gratuitamente, se calhar de uma forma mais dispersa, eu não acho. Contudo, para outras pessoas pode ser um bom negócio. Lá está, vai depender dos rendimentos de cada um. Se alguém tiver uma herança extremamente grande e quiser começar a ter conhecimento, lá está, uma maneira de o ter facilmente pode ser frequentar cursos que, apesar de não serem bons aos meus olhos, podem ser bons aos olhos dessa pessoa, porque em vez de andares em 7 ou 8 sites à procura da informação, tens ali tudo num só site. Pagaste foi 400 euros por isso. Mas cada um terá direito à sua opinião. Sim, o que eu gostava que os ouvintes percebessem é que há formas melhores de arranjarem fontes de informação e não precisam pagar. Independentemente que seja burlo ou não, não acho que seja bom. É assim, eu acho que há muita coisa paga, decente e encontra-se na internet. Só que muitas vezes o pago decente, aliás, é opcional o pagamento. E eu falo de, por exemplo, sites como o Coursera e o edX, em que têm muito bom conhecimento lá. Frequentarem as aulas, terem acesso ao conhecimento é gratuito, o certificado em si é pago. Pronto. É válido. Claro, mas o conhecimento em si é gratuito. Eu já frequentei vários cursos de várias temáticas no edX e no Coursera. No edX por acaso não tenho certeza. No Coursera frequentei noutro do género, que já não me lembro do nome, mas fiz um curso online de programação, de Python, e não paguei um único cêntimo. Claro que no fim do curso, se eu quisesse ser avaliado para ver se o conhecimento estava efetivamente lá, consolidado, etc., e ter um certificado, eu teria que pagar, ou era uma pequena quantia que eles me propunham. Mas a mim o que me interessava era mesmo o conhecimento e não o certificado, e o conhecimento em si foi gratuito. Exatamente. Falar nisso, a Coursera teve uma IPO. Exatamente. E agora está pública. Eu acho que é o futuro da educação, mas a ver. Eu também acho. Se calhar num futuro podemos analisar essa. Sim, os cursos da Google, que eu vou querer fazer aquele da análise. Os cursos da Google estão no Coursera. Para terem acesso a certificados têm que pagar o Coursera Premium, que se não me engano são 49 euros mensais, mas têm acesso a todos os cursos do Coursera com certificado. E a Google dispõe de cerca de 10 ou 11 cursos no Coursera. Todos eles com certificado. Sim, eu vou subscrever isso. Exatamente. Mal acabo o exame da especialidade, que é daqui a menos de um mês. Finalmente. Podemos fazer isso juntos, por mim. Eu estou para me inscrever, mas como sabia que também querias, até era interessante. Assim debatemos umas ideias. Espera até 27 de Abril. Pronto, vou esperar. Estou ansiosamente à espera. Está todo mundo ansiosamente à espera, até eu. Acho que posso só fazer uma parte cómica, que hoje estivemos a discutir uma teoria da conspiração. E porquê que eu estou a dizer isto? Porque estamos todos à espera agora de 27 de Abril, mas a teoria da conspiração diz que o mundo foi criado na última quinta. Nós estivemos a ver isto é hilariante. Quem acredita nisto só pode ser estúpido. Mas, de facto, esta teoria da conspiração não pode ser negada. O mundo foi criado de quando? Na última quinta. Na última quinta-feira. Semana passada? Calma, há uma teoria que diz isso. E porquê quinta-feira e não sexta? Sim.
Chama-se Last Thursdays. Ok. Pronto, só queria dar esta à parte porque nós achamos isto estúpido. E efetivamente o meu mundo começa depois do 27 de Abril. Eu queria agora falar de um dos últimos exemplos que nós temos, que é do David GTI GIF. Whatever, sim. Que também está ainda a ser visado pela justiça. Não nos podemos pronunciar sobre se é culpado ou não, mas quero dar alguns pontos relativamente a isto. Ele prometia ganhos de 500% ao ano com apenas 350 euros de investimento. E eu quero pegar nisto e dizer aos ouvintes que 500% ao ano, sem leverage, ou mesmo que use leverage, eu vou-vos só dar o exemplo. Há vários investidores de renome conhecidos com os seus percursos de investimento verificado e comprovado e os seus ganhos verificados e comprovados. E relativamente ao index padrão que nós temos, que é o SP500, temos os ganhos comparados relativamente ao espaço temporal de investimento. Warren Buffett, por exemplo, teve cerca de 15% mais do que o SP500, que em média fez 10%, ou seja, teve 25% de retorno anual durante 55 anos. O George Soros também teve 17% mais do que o SP500, teve uma média anual durante 35 anos de 27% de retorno anual. Tens aí dados do Jim Simmons, por exemplo? O do Renaissance, fundo de investimento. Sim. É que eu acho que ele foi o que mais conseguiu. Foi o que teve mais, mas não está aqui nesta tabelinha. Pesquisa e vê. Esse foi o que teve mais conhecido. Mas nunca ninguém teve 500%. Faz 40% ao ano. O Jim Simmons, em média. Pronto. Em média. Sim. Desculpa. Faz para ele, porque antes das FIIs são 66% ao ano. Pois o fundo dele é dos mais caros, cobra cerca de 20 e qualquer coisa por cento em FIIs, mas ninguém se importa de pagar, porque a receber 60 e tal por cento, tiras as FIIs, recebes 40% ao ano. É o sonho de qualquer um. Pronto, e estamos a falar do melhor investidor, ou pelo menos recurso sim, confirmado. Mas estás a falar de grandes investidores, porque vamos um pouquinho à parte. Investidores de retalho conseguem mais de 500% ao ano, mas são muito poucos. E não é a primeira vez que investem. É ao fim de muitos anos a batalhar. O meu melhor ano eu fiz mais do que isso, bem mais do que isso. Mas já tinha alguma experiência. Mas foi alavancado, foi em cripto e já tinha uns aninhos em cima de cripto. Agora, lá está. Não é mas em média? Em média, ok, se eu considerar em média anual, talvez supere os 500% ao ano. Não sei. Tenho que fazer contas. Mas consegues fazer isso constantemente? Não é constantemente, mas imagina, como tive um ano extraordinário, que foi 2017, só esse ano já dava para fazer uma média de 500% em muitos anos. Percebes? Lá está tudo. Sim, percebo. Podes ter um ano extraordinário em que fazes muitos milhares de % e basicamente isso depois dá-te para fazer uma média, mesmo que nos outros anos faças zero ou nem invistas, a tua média vai ser sempre ótima. Isso da média não é um bom indicador. Sim, mas depois também depende do GI padrão. Tu podes ter anos em que fazes, é como diz a roleta, né? E se for a roleta, puser sempre no duplo zero, eu quando ganhar vou ganhar imenso, quando perder vou perder tudo, mas em média o meu resultado é excelente. Quer dizer, na roleta não, porque probabilisticamente em média no longo prazo vai ser zero, não é? Mas pode haver um período de... Sim, em média vai ser menos 5%. Pode haver um período de tempo em que, imagina, na segunda jogada sai-te logo duplo zero e tu nas próximas 5 ou 6 perdes tudo. E depois calhas ter a sorte de noutra jogada a seguir sai-te duplo zero.
Tu já tens ali dinheiro para aguentar dezenas e dezenas de jogadas, ou centenas, a perder. E a tua média continua excelente. Sim. É assim, eu não acredito eu acho que ele promete que se possa prometer um retorno. É essa a minha questão. É que ninguém vos pode garantir um retorno. Nem Warren Buffett pode dizer aos investidores: eu prometo 20% ao ano. Porque ele não sabe. Claro ninguém consegue fazer uma promessa dessas. Vocês, e nos últimos anos até têm tido vocês menos. podem prometer fazer o vosso melhor para atingir os melhores resultados possíveis. Agora, 500%. Pensem assim, eu normalmente não meto como benchmark o SP500, meto sempre como benchmark os depósitos a prazo, que é, se fizer mais do que um depósito a prazo, que são miseráveis, é o pior do pior, depósitos a prazo em Portugal são abaixo da inflação, portanto dá para perder dinheiro, acima de um depósito a prazo é lucro, porque a alternativa mais comum em Portugal normalmente é depósitos a prazo, onde o pessoal mete o dinheiro antes de pensar em investir. Claro, mas ele dizia que ias ter garantido isso sem está 500%, sem a comparar nunca com um errar, depósito a prazo, 500%. Que dá 1%, é 500 vezes um depósito a prazo. Se o banco não consegue isso, vai conseguir um estranho sem risco, é que o depósito a prazo é sem risco, à partida. Tem uns Cs, mas... Está bem, mas imagina, tu em 8 anos tinhas 34 milhões de euros, com 350 euros basta iniciais. fazer umas contas, Basta fazer umas contas. Tipo, é estúpido. Pois é, lá está. É absurdo. 8 anos, 170 milhões. Mas estás a considerar fazer 850 milhões? 500 ao ano? 500% ao ano? Yeah. Ao 10º ano tinhas 4 mil milhões. Sim, se isto fosse credível, não faltavam aí bilionários, né? Não, qualquer coisa que vos prometa muito dinheiro em pouco tempo, ou dinheiro constante, sem risco, é logo desconfiar. Pelo menos para mim. Para mim não faz sentido. Para mim também. Por exemplo, por muito bem que nós possamos ou não investir, eu não consigo prometer a ninguém um retorno certo. Gostava eu, né? Gostava eu também de ter um retorno certo. Mas há anos melhores, há anos piores. A questão aqui, e pelo menos para mim, é que os anos melhores superem os anos piores. Enquanto isso acontecer, está tudo bem. Exatamente. Agora, dizer, consegues... Porque muitas vezes eu ouço pessoas a querer investir, a dizer, eu gostava de ganhar mais de 200 euros por mês em investimentos. Epá, isso não é propriamente possível. Quer dizer, é possível se tiverem muito dinheiro e se investirem no SP500 e fizerem médias e não sei o quê. Mas nunca vai ser fixo, nunca vão receber exatamente 200 euros por mês, ou 300, ou whatever, ou no mínimo 200. Isso não vai acontecer, porque há anos em que está pior, há anos em que está melhor. Há meses melhores, há meses piores. Para qualquer investidor ou qualquer trader, não há um rendimento fixo. Podes ter. Se tiveres renda fixa, sim, ok. Produtos de bonds e afins, certo? Certo. Mas eu não estou a considerar esse tipo de produtos. Estou a considerar ações, ETFs, porque não tens esse tipo de produtos com estas rendas absurdas, não é? E para ter 200 euros em bonds fixas tens que investir uma data de dinheiro absurda. E se tens essa data de dinheiro absurda, queres 200 euros por mês, é a última coisa em que vais pensar, não é? Porque já tens imenso dinheiro. Exato. Lá está, esse é que as pessoas querem. Eu percebo que seja aliciante este tipo de coisas, porque uma pessoa vê que tem pouco dinheiro investido e que rapidamente consegue ficar milionária, não é? É aliciante. Mas eu acho que as pessoas têm que entender é que há várias formas de investir, há formas que vocês podem fazer trading e ao fim de muitos anos de muito treino e de perderem muito dinheiro podem ter algum lucro com isso. Só que só é uma porcentagem pequena das pessoas que conseguem fazer isso e viver disso, porque a maior parte das pessoas também não tem nem a capacidade de aguentar as perdas ou a dedicação o tempo inteiro que se tem que ter muitas vezes para
para seguir essa profissão. Há quem consiga ter um lucro relativamente um bocadinho mais acima que o SP500, é possível, porque aquilo é em média, e a gente consegue ter mais que o SP500. Mas no longo prazo é difícil. É isso que se tem que notar. Mas a longo prazo é difícil, e se os melhores investidores conseguem ter mais 10%, mais claro que há o caso extremo do Simons, mas o Warren Buffett, pronto, é 10% acima, constante. Portanto, se vocês tiverem 1 a 2% acima, é muito bom. Sim. Acho eu. Epá, depende, lá está. Se fores trader não é muito bom. Mas eu uma vez tive essa noção, porque há muitos anos atrás fui procurar, acho que estávamos na altura da crise, 2008, 2009, por aí, fui procurar resultados dos traders do Wall Street e descobri um documento que tinha milhares de traders, os nomes de cada um deles, os bancos onde trabalhavam e os resultados. E nesse ano, um dos melhores traders tinha feito 30% e a maioria deles tinha perdido dinheiro. E eu fiquei tipo, 30% num ano. E era o melhor entre milhares. Ok. A pessoa espera muito mais, né? Quando vais investir, toda a gente quer coisas rápidas, mas pensa, ok, ele teve um ano para fazer 30% do que investiu. Está bem, mas eu também acho que as pessoas não entendem o poder do compounding e não entendem que, ok, vocês só vão conseguir investir, por exemplo, 180 mil euros na vossa vida. Mas o tempo que aquilo está investido por vocês, com o efeito de compounding, vai-vos permitir ter mais de 1 milhão de euros ao final. Yeah. O efeito de compounding é algo muito importante. O maior trunfo aqui é o tempo. Lá está. Ou é o tempo, ou é, para mim, também tem a ver muito com a experiência, porque mais experiência vai-te permitir, imagina, mais experiência resultando também no maior conhecimento dos produtos, vai-te permitir arriscar mais e eventualmente virar um bocadinho para trader, onde os lucros podem ser maiores. Agora, não vão ser consistentes, mas e isto sou eu, prefiro ter anos com lucros estupidamente altos do que ter um lucro pequeno anual. Eu não me importo de num ano ter um lucro abismal e nos outros perder algum, desde que a soma disto tudo dê lucro. É um bocadinho a minha forma de pensar, mas sou eu. Percebo. Não vou dizer que não. É uma forma de ver as coisas. Eu também não quero ter nada abaixo do SP500, só acima. E sei que há anos em que vou perder dinheiro. Como tudo. Sim, não há garantias nos mercados financeiros. E se vos vendem isso, estão-vos a tentar enganar. Se vos dizem, vocês vão ter isto garantido, esqueçam. É para fugir. Exato. Pronto, tens mais algum caso? Não, acho que é por hoje está tudo. Acho que fica o aviso para não seguirem estes exemplos de maus ensinamentos na área de investimento. Tem muitos podcasts gratuitos, muitos livros disponíveis, muita informação como Investopedia, etc. E vários canais de YouTube que vos permitem aprender sobre esta área, e tem-nos a nós também, que queremos também guiar neste mundo. E se pensarem em investir num negócio e falar, pensem que possa ser fraudulento, como já aconteceu, contactem-nos, mandem-nos um e-mail, digam-nos qual é a proposta de negócio e nós podemos averiguar dentro das nossas capacidades se nos parece credível ou não. Já tivemos algumas mensagens sobre negócios que aparentavam ser esquemas de pirâmides, o que é que achávamos. Tivemos que fazer a nossa investigação e apresentar à pessoa as nossas conclusões. Claro que vai ser sempre a nossa opinião, mas pelo menos são mais cabeças a pensar e a tentar ajudar. Estamos aqui para isto, não cobramos nada por esse serviço, não têm que ser nossos patronos para ter acesso a esse tipo de coisas, nem faria sentido, porque o nosso objetivo aqui é ajudar e tentar ensinar ao máximo. Claro que os patronos têm uns ensinamentos se calhar mais personalizados e uma ajuda mais constante,
mas não vamos deixar de ajudar os outros só porque não nos patrocinam, como é óbvio. Yeah. E pronto, sigam-nos no Instagram, Facebook, subscrevam o nosso Patreon, Bolsas e Batanados, Twitter, temos uma lista de finanças no Twitter, vão fazer follow. Exatamente. Deixem os vossos likes, comentários, questões, dúvidas e até para a semana. Até para a semana, um abraço. Bolsas e Batanados.